ler Atos capítulo 10. Let's read Acts chapter 10. Se você não esteve conosco no domingo passado, eu te encorajo muito a você ouvir a primeira ministração dessa série. If you weren't here last Sunday, I encourage you to go and watch the Está first disponível sermon from no this canal da series. igreja no YouTube, lá você pode encontrar esta It's mensagem. available on our church channel on YouTube. Com certeza ela vai te ajudar a compreender melhor. For sure it's going to help you to better Agora nós understand. vamos dar aqui um pequeno pano de fundo para te ajudar, mas ouvir a mensagem inteira da semana passada vai com certeza te levar a um outro nível de entendimento. We'll give you a little context, but for sure listening to the last message will make it better for you. Feche seus olhos comigo, vamos orar primeiro. Close your eyes, let's pray together. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Até nesse momento nós entregamos a Ti, Senhor, aquilo que trouxemos, This moment we give to you what we've brought, aquilo que somos, what we are, aquilo que entendemos que o Senhor é digno de receber. what we understand that you're worthy of Porém receiving. agora, neste momento, But now in this nós moment, sabemos que o Senhor tem algo a nos entregar. we know you have something to give us. Esse não é apenas o momento mais especial do culto, It's not just the most important moment of the porque todo service, o culto é especial. because the whole service is Mas esse important. momento é o momento que a nossa atenção está voltada ao Teu trono, Senhor, But this is when our attention is turned to para your throne, recebermos uma palavra capaz de mudar as nossas vidas. to receive a word that's able to change our lives. Cumpra em nós através da Tua palavra hoje, Senhor, Fulfilling us through your word today. aquilo que ninguém consegue fazer, What no one else can aquilo do. que nenhum profissional consegue fazer. What no professional can Só do. o Senhor pode fazer. But only you can do. Eis-nos aqui, We are here, todo Lord. cansaço, All toda tiredness, inquietação, all disturbance, toda distração, all que distraction. não venha roubar a Tua semente May it not steal the depositada seed em nossos corações. that's deposited in our hearts. Em nome do Senhor In Jesus. Jesus' name. Atos capítulo 10, eu vou ler o texto que está do versículo 9 até 16. Acts chapter 10, we're going to read verses 9 through Diz 16. assim a palavra do Senhor. And it says, No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam comida, sobreveio-lhe um êxtase, ou um arrebatamento de sentidos. Então viu os céus abertos e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém? Amém. Amen. Tome assento, queridos, obrigado. you may have a seat. Thank you. Dentro dessa visão de que nós, como igreja, precisamos pertencer a um propósito de Deus, Within this vision that as a church we should belong to a purpose of as God, implicações de termos esse entendimento, elas nos desafiam. the implications of having this understanding, it challenges us. Então, às vezes, nós estamos muito acostumados em pedir ao Senhor, pedir a Deus que abençoe aquilo que estamos fazendo. Sometimes we're so used to asking God to bless what we're doing. Nós planejamos, We plan it, nós decidimos, we decide nós organizamos, we e organize aí it. depois entendemos a importância de Deus estar envolvido com aquilo. And then we understand how important it is for God to be E aí involved. oramos e pedimos: Senhor, And we pray and ask, Lord, abençoe esse projeto, bless this project. abençoe esta empresa, Bless this business. abençoe esse trabalho, Bless this job. abençoe aquilo que eu estou fazendo. Bless what I'm E doing. embora isso seja importante e necessário para qualquer homem e mulher, And even though that's needed and important, mas existe um nível acima, o superior a isso. there's a level above that. E este nível é exatamente o que nós estamos trabalhando esses dias, And that level is what we're working on para these days. conseguirmos alcançar este lugar. For us to reach this place. Este lugar que não apenas convida a Deus para participar do que eu estou fazendo, This place that doesn't just invite God to be a part of mas what esse I'm lugar de doing, entendimento que me coloca à disposição para participar daquilo que Deus está fazendo. but it's a place that makes me willing to be a part of what God is doing.
Aparentemente pode ser a mesma coisa, Apparently they're the same, mas existe uma diferença muito grande. but there's a big difference. Porque Deus abençoar o que eu estou fazendo Because God blessing what I'm passa doing pelos meus planos e projetos. goes through my plans. Eu me colocar à disposição para ser inserido no que Deus está fazendo, If I put myself willing to be with what God is eu não tenho doing, controle daquilo que Ele quer fazer. I can't control what He Eu não wants to do. posso manipular o que Ele está I fazendo. can't manipulate what Quando eu He's coloco a doing. minha vida neste lugar, And when I put my life in this place, certamente eu serei desafiado. for sure I'll be Eu challenged. serei desafiado a sair da frente, I'll be challenged to leave control, a sair da to direção, leave the a direction of perder o it, controle, to lose a control, sair de lugares onde eu domino, onde eu controlo. leave places that I can control. E às vezes isso é um desafio, aliás, isso é sempre um desafio para todos And nós. that's always a challenge for all Porque of us. nós queremos estar no controle das coisas. Because we want to be in control of Nós things. queremos ter a previsibilidade das coisas. We want to be able to predict things. Planejamos a curto, a médio, a longo prazo. We plan short and long term. Quando as coisas não acontecem como nós planejamos, And when things don't happen the way we want them nós to, ficamos frustrados com isso. we get frustrated. Deixa eu dizer para você algo e talvez isso vai te ajudar a começar a entender aonde Deus quer nos levar. Let me tell you something that maybe will help you understand. Se tem uma coisa que é necessário, é fundamental para que você seja enxertado, integrado num propósito de Deus, If there's something that's fundamental for you to be connected to God's é você purpose, se acostumar em não estar no controle das coisas. is you getting used to not being in É control of você things. estar, preste atenção, Pay é attention. você estar disposto a abrir mão do seu schedule. Is you being willing to let go of your schedule. Pastor, mas demorou a semana inteira para me programar o que eu vou fazer amanhã. Pastor, it took me the whole week to plan what I'm going to do E aí tomorrow. você fecha a sua mente, Then you close your mind, desliga os seus sentidos turn off your e senses, você coloca na sua cabeça: and you put in your eu já head, sei o que eu tenho que fazer amanhã. I know what I have to do Só tomorrow. que, na verdade, o plano de Deus, ele é dinâmico, ele não é estático. Reality, God's plan is not static, E it's em muitos dynamic. momentos ele é imprevisível. And in many moments it's unpredictable. E o motivo pelo qual é imprevisível é porque Deus projeta as coisas levando em consideração gente, pessoas. And the reason for this is because God plans things taking into account E people. Deus não controla as decisões das pessoas. And God doesn't control people's Então, na decisions. medida que as pessoas tomam suas decisões, So as people make their own o decisions, propósito de Deus se ajusta e se adequa a isso. God's purpose is adjusting to E that. então Deus começa a agir não segundo aquilo que eu planejei, And then God starts to act not according to what mas I segundo a planned, necessidade daquele momento na vida de alguém. but according to the need in that moment in Eu não sei someone's se você life. já teve uma experiência como essa, I don't know if you've had an experience mas like de this. repente você está ali na fila de um banco, na fila de um trabalho, na fila de algum lugar. But suddenly you're in some line Aí você sente no seu coração que alguém que chegou do seu lado and you feel in your heart that someone that got there next to precisa you de ouvir uma palavra. needs to hear a Você word. não se programou para isso. You didn't plan for Você não that. saiu de casa sabendo que você iria estar naquele lugar e falando aquilo para aquela pessoa. You didn't leave your house knowing that you would be in that place Mas a saying those decisão things. daquela pessoa, a necessidade que ela está vivendo, But that person's que need levou ela a estar ali naquela hora, that took them to be there in that sem place você perceber, without you Deus te noticing. direcionou àquele lugar. God directed you to that E não é para place. você trocar um cheque. And it's not for you to Isso aí é um cash plano a check. comum. That's a normal Isso só foi a plan. isca que Deus usou. That was just Que the você bait. poderia muito bem depositar ou trocar no outro dia ou até tirar uma foto e depositar. You could cash the check or deposit it Você online. sentiu no seu coração que você tinha que ir lá. But you felt in your heart that E you aí needed quando to você be chegou there. lá, And when you got não there, era o cheque, it wasn't the era a check. palavra que você liberou It para was the alguém. word that you released Então for quando someone. você vive debaixo da dispensação de Deus, So when you live under what God você is não tem releasing, controle da sua vida. you don't have control of Você your life. confia que o Senhor sabe por onde você deve caminhar. You trust that God knows where you should walk through. Então, viver dentro do propósito de Deus So living within the purpose of começa a God tomar ou começa tomando uma decisão de abrir mão do controle das coisas. it starts by making a decision of letting go of Eu control. não estou falando que você não vai planejar o seu dia. I'm not saying you're not going to plan your Eu não day. estou falando que você não vai ter os seus ideais. I'm not going to say that you're Eu só not going to estou have your falando que ideals. tudo isso deve estar sujeito à dependência de Deus. But all of that should be subject to the dependence É of mais ou God. menos assim. It's kind of like Senhor, this.
Lord, estou planejando fazer isso amanhã. planning on doing this Estou tomorrow. planejando fazer isso nos próximos dias, semanas e anos. Planning on doing this the next couple Mas years. fique à vontade. But feel Em free. qualquer momento o Senhor pode interferir na minha agenda. Any moment you can interfere in E my o Senhor schedule. pode mudar as coisas. And you can change things. Porque o Senhor reina sobre a minha vida. Because you reign over my life. Sabe esse entendimento de senhorio? The understanding of lordship. Às vezes é fácil a gente perceber e olhar para Jesus como Salvador. It's easy for us to look at Jesus as our Nossa Savior. condição de pecado, In our condition of nossa sin. condição de sermos tão pecadores e Nossa- Ele sendo um Deus perfeito. Our condition of being sinners and Him as a perfect Preciso God. de salvação e I Ele need está aqui para me salvation, salvar. and He's here to save me. Mas será que nós estamos realmente praticando esse lugar de servos do Senhor? But do we practice being in this place of a servant? Esse lugar onde Ele é o nosso Senhor. This place where He is our Se Lord. Ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos. And if He is our Lord, we are His servants. Alguém comigo nesta manhã? Anyone following me? A figura de Pedro nesse texto The figure of Peter in this mostra text muito para mim, para você, como nós devemos encarar esta realidade. it shows us how we should face this Se reality. queremos estar inseridos num propósito de Deus, If we want to be included in the purpose of então God, precisamos estar preparados we should be prepared para o desconhecido. for the unknown. Eu vou repetir. I'm going to repeat it. Preparados para o desconhecido. Ready for the unknown. Porque você nunca vai saber por exato onde Deus vai te levar. You'll never know exactly where God is taking you. E Pedro estava naquele lugar orando. Peter was in that place Pedro praying. teve aquela visão sobrenatural. Peter had that supernatural De vision. repente, todos aqueles animais considerados por Pedro impuros estão diante dele. Suddenly all those animals that Peter saw as unclean was before E a him. voz do Senhor é muito clara. And God's voice is so clear. Mata e come. Kill them and eat E them. Pedro se recusa. And Peter Eu refuses. não vou comer. I'm not going to eat Agora them. entenda o contexto. But understand the context. Pedro não estava depois de um rodízio de carnes sendo Peter oferecido um prato de comida. wasn't there after an all-you-can-eat service being offered a plate of food. Espera aí que você não se conectou no que eu You disse. didn't connect to what I Pedro said. não estava numa barca de sushi. Peter didn't have a boat of Tá vendo? sushi. Agora você entendeu o que eu See, tô now dizendo. you got it. Para depois ser oferecido uma comida. To then after be offered some food. Pedro estava com fome. Peter was E hungry. pior do que estar com fome And worse than be é hungry quando você está com fome e a comida ainda não está is pronta. when you're hungry and the food's not ready yet. A Bíblia diz que ele estava com fome Bible says that he was e hungry. enquanto eles preparavam uma comida, And while the food was being Deus prepared, deu a eles a visão. God gave him the Irmãos, tem vision. uma coisa ruim você estar com fome e não ter a comida pronta. Is there something bad? Is that you're hungry and the food's not ready yet? As churrascarias lucram com isso. The steakhouses make so Todo much mundo quando money with chega para that. comer um rodízio de carne na churrascaria, chega com fome, sim ou não? Everyone, when you get to a steakhouse, you're Não hungry, vai right? All you can eat. comer um Big Mac e depois vai para a churrascaria. You're Né? not going to eat at McDonald's and then go Aí to quando a all você you can eat. chega lá, So when you get ele vai there, te servir linguiça e pão de alho. they're going to serve you bread and sausage. E aí você toma uma Coca-Cola And then you drink some Coke, e aquele negócio arma um guarda-chuva dentro da and sua that barriga. thing swells De up in repente your você está belly. cheio. And then suddenly you're Por quê? Porque full você estava com fome. because you were so Pedro hungry. estava com fome. Peter was hungry. Deus mostra aqueles animais God shows him those e ele animals. fala assim, eu não vou comer. And he says, I'm not going to Eu eat them. nunca comi antes. I've never E eaten aí o them Senhor before. fala assim, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. God says, Peter, let me tell you Está vendo esses something. animais? You see these Não animals? tornem puro aquilo que eu purifiquei. Don't make unclean what I Então have made mata clean. os animais e come os Kill animais. them and eat them. Imagina isso. Imagine that. O Senhor falou 3 vezes com Pedro. The Lord said that 3 times Para to que ele Peter. pudesse então se sujeitar à voz que estava falando com So ele. he could then be subject to the voice that was Deixa eu te speaking dar um to him. consolo para você que talvez já ouviu a voz do Senhor para fazer algo diferente uma vez e não obedeceu. Let me give you some consolation if you've heard God's voice and you didn't obey it. Não se sinta um pecador por isso. Don't feel like a sinner for Não that. se sinta um fracassado por Don't isso. feel like you're a failure for Ele that. teve que falar 3 vezes com Pedro para que ele pudesse obedecer. He had to tell Peter 3 times for him to obey. Então talvez hoje eu não esteja ministrando uma palavra que venha, sei lá, como uma palavra nova ao seu coração. Maybe today I'm not giving you any news, a Talvez new hoje eu word. estou apenas falando mais uma vez com você aquilo que Deus já tem falado contigo. Maybe I'm telling you again what God has already been speaking E to é you. exatamente a reação de Pedro pós-visão que nos ensina como proceder a ser uma igreja
enxertada no propósito de Deus. And it's Peter's reaction post-vision that tells us what we should do to be a church connected to God's purpose. Semana passada eu falei um pouco mais sobre a introdução e dei a vocês o primeiro ponto. Last week I talked about the O introduction, primeiro gave you ponto the está no first point. versículo 19 do capítulo 10 de Atos. First point is in verse A 19. Bíblia diz que Pedro, ele ouviu The Bible says that Peter listened e ele obedeceu. and he obeyed. E ouvir e obedecer são dois elementos de suma importância para o nosso entendimento na vida com Deus. Listening and obeying are so important for our understanding Ouvir in fala da God. sensibilidade Listening speaks of e sensitivity, seguir, que foi o que Pedro fez, fala da nossa obediência. and following it speaks of our Então, o obedience. evangelho de Jesus, So the gospel of preste Jesus, atenção no que eu vou dizer a você. pay attention to what I'm O going to say. evangelho de Jesus, The gospel of ele foi Jesus, construído, it was built, ele foi arquitetado it was made para que ele aconteça quando você coloque em prática so that it happens when you put it into e não practice, quando você apenas conhece. and not when you just know it. Então há uma grande diferença, There's a big difference. porque às vezes você está numa sala de aula Sometimes you're in a classroom e aí de repente o professor ele vai ensinar uma matéria and the teacher is teaching e something, por conhecer algo novo, and because you know something por new, ouvir algo novo, listening to something aquilo já tem new o poder de transformar alguns conceitos na sua mente. that has the power to change some things in O your mind. evangelho não funciona dessa The maneira. gospel doesn't work like Nós that. podemos conhecer o evangelho e explodir a nossa mente. We can know the gospel and Mas a explode in our mind. transformação do evangelho só se dá na sua prática. But the transformation of the gospel only happens when it's practiced. Deixa eu ver se você entendeu o que eu disse. Let me see if you Conhecer understood. o evangelho é muito bom, Knowing the gospel is mas great, o efeito do evangelho, but the effect of the que é a gospel, transformação, that is só transformation, vem através da prática. only happens through Só practicing it. funciona se colocarmos em prática. It only works if we Então o live it. evangelho não é um conjunto de leis de conhecimento. The gospel is not a gathering of O laws of evangelho é um knowledge, convite a colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. but it's an invitation to put into practice what Viver Jesus uma vida taught de us. transformação. Live a life of transformation. Preste atenção, porque isso faz todo sentido na nossa vida. This makes all sense in our life. Jesus fala assim: Jesus says, aqueles que ouviram a minha palavra those that heard my e word colocaram ela em prática, and put it into practice, eu vou compará-los ao homem sábio I'll compare them to a wise que man edificou a sua casa sobre a rocha. that built their house over the rock. Sopraram os ventos, The winds came, subiram os rios, the rivers went up, caíram as tempestades and the storms fell, e ele permaneceu firme. but they remained. Porém, However, aquele que ouve as minhas palavras those who listen to my e não words coloca-as em prática, and don't put them into eu practice, compará-lo-ei ao homem tolo I'll compare them to the que foolish edificou man a sua casa sobre a areia. that built their house on sand. Sopraram os ventos, The winds came, caíram as chuvas, the rain came, subiram os rios the rivers e came, grande foi a sua queda. and the fall was huge. Então, ambos, So both, aqueles que só ouvem those that listen e aqueles que ouvem e colocam em and those prática, that listen and practice, ambos constroem uma casa. they both build a home. Mas o fundamento, But the ele foundation, é revelado no momento da tribulação, it's revealed when no hardship momento da comes. dificuldade. When hard times Você não come. sabe se realmente você tem um amigo até você passar por uma crise. You don't know if you truly have a friend when Você until não crisis sabe comes. se você tem pessoas ao seu lado que te amam até você passar por uma You dificuldade. don't know if you have people around you that love you until you go through a hard time. Porque o fundamento, Because the foundation, ele só é revelado no momento da crise, it's only revealed during a no crisis, momento da tempestade. during a storm. E é por isso que o evangelho, And that's why the gospel, ele só se sustenta na vida de uma pessoa it's only sustained in someone's quando ele life ouve as palavras do Senhor when you hear the words e of ele the coloca Lord essas palavras em prática. and you put them into practice. Sopram os rios, sopram os ventos, The winds can blow, sobem os rios, the rivers can caem as rise, tempestades. the storms can fall. Eu permaneço firme, I remain unshaken porque eu não construí a minha casa na areia, because I didn't build my house on onde the qualquer sand criança consegue cavar com a sua mão. where any child can dig Eu with their construí a minha hands. casa sobre a rocha. I built my house E on the embora os rock. meus dedos possam estar sangrando, And even though my fingers might be porque bleeding, colocar em prática os ensinamentos de Jesus nos desafia ao sacrifício. because putting into practice Jesus' teachings Mas a challenges verdade é us. But the truth Que a minha is, casa permanece firme. my house remains. Sabe, existe um outro elemento
There's another element. Faz parte da resposta de Pedro àquela experiência. It's part of Peter's response. Lembre-se que a experiência que Pedro teve Remember the experience that Peter não foi had apenas para mostrar um cenário sobrenatural. wasn't just to show a supernatural A scenario. experiência que Pedro teve foi para revelar um novo tempo da igreja em que ele deveria entrar. Peter's experience was to reveal a new season of the church that he should go O into. evangelho até nesse momento aqui The gospel up until this point não tinha sido pregado intencionalmente had not been intentionally shared aos não-judeus, to the non-Jews, pela Bíblia chamados de gentios. that we call them Gentiles Ele in the só Bible. fora pregado aos judeus. It had only been shared with the Eles Jews. entenderam que os judeus escolhidos do Senhor They deveriam ser os understood primeiros a receber a mensagem. That the Jews chosen by the Lord should be the first to receive the Só que message. agora But now, o evangelho tem que sair daquela geografia. the gospel has to leave that Muito place. mais do que um território físico. More than a physical O territory. evangelho tem que trafegar em uma outra dimensão. The gospel has to tread in a new Tem que chegar aos dimension. gentios. Has to get to the Tem que chegar na Gentiles. casa de Cornélio. Has to get to Cornelius's Ou house. seja, na casa de um gentio. Or be it the house of Na a casa de alguém Gentile. que não conhece direito a Bíblia The Sagrada. house of someone who doesn't really know the Que não Bible. conhece os princípios do They judaísmo. don't know the principles Que não of esteve Judaism. com Jesus. They don't know Jesus. E agora o evangelho tem que chegar nesse The lugar. gospel has to get to that Será place. que isso nos desafia e nos diz algo nesta manhã? Does that tell us something this Que o morning? Senhor está falando conosco. That Jesus is Que speaking to nós us. precisamos levar esta mensagem a outras pessoas. That we need to bring this message to other people. Que nós não podemos ficar restritos simplesmente ao lugar onde nós We conhecemos. can't be restricted to the place that's As familiar. pessoas que nós convivemos. The people that we live with. E agora Pedro vai ter que tomar uma atitude que sem dúvida foi uma das mais difíceis a serem tomadas. Now Peter has to take an action that without a doubt was so difficult. Sair daquele lugar. Leaving that place. Eu não quero entrar em detalhes do texto, I don't embora want o to go texto into seja muito details. rico. Even though the text is so Mas a rich. Bíblia diz que Pedro estava em Jope. The Bible says that Peter was in Joppa. Deixa eu transferir para os nossos dias aqui. Let me transfer it to our Pedro days. estava numa cobertura lá em Miami, na frente Peter da praia. was on a penthouse in Miami in front of the beach. Eu não estou falando para mim e para você que viemos do interior, principalmente os mineiros que estão aqui. Eu sou mineiro, tá, gente? And I'm not telling you all of us that came from the countryside like Que não myself. tem praia em Minas. É a But única there's- coisa que falta em Minas para ser There's um no estado ainda melhor, beach né? in Minas A where praia most de of us Minas é o come from. Espírito Santo, mas tudo bem. It's on the state next door. Então, Okay. eu não estou falando de alguém que não conhece. Eu estou falando de alguém que o seu lugar, o seu habitat natural era exatamente na frente do mar. I'm talking about someone that their natural habitat was ocean view. Pedro está na cobertura, na frente do mar, Peter was in an ocean view tendo visões penthouse. de Deus. He was having visions from Pessoas estão God. para preparar uma comida para ele. People were preparing food for him. Fala a verdade. Tell me the truth. Você vai sair daí e vai se arriscar em um lugar que você nunca foi? You're going to leave and risk yourself and going to a place you've never Pedro. been to? Pedro, Peter, o sucesso que ele teve, the success that ele não he precisava had, se mover, he didn't have to ele não move. precisava se arriscar, He didn't have to risk ele não precisava himself. entrar em territórios He desconhecidos. didn't have to go into the unknown. Pedro já estava vivendo o auge do seu ministério. Peter was living the peak of his Homem ministry. super bem sucedido. A really A successful sombra de man. Pedro curava os enfermos. His shadow would heal the sick. Paralíticos caminhavam. Lame people would Uma walk. palavra, mais de 3.000 eram salvos. One sermon, 3,000 were Sabe, às saved. vezes a gente quer ficar parado fazendo a mesma coisa, Sometimes we want to keep doing the same porque a thing gente reconhece because we see que o que estamos fazendo está funcionando. that what we're doing is E working. não queremos parar de fazer, We don't want to stop doing porque it os nossos resultados validam as nossas atitudes. because our results validate our actions. Só que quem foi que disse But who que said tudo aquilo que está dando certo foi Deus que nos mandou that fazer? everything that's working it's because God told us to do it? Come on, I lost you, son. Te perdi. Quem foi que disse que tudo que está dando certo foi Deus que mandou? Who said that everything that's Você working fazer. it's because God told Quem you foi to que do disse it? que tudo que está prosperando Who said that everything that's foi Deus prospering que te mandou it's fazer? because God told you to Existem do muitas it? coisas que nós fazemos como fruto do nosso trabalho que
prospera. A lot of things that we do as a fruit of our labor that Prospera pelo prosper. nosso trabalho, Prosper because of our prospera work. pelo nosso talento, Prosper because of our prospera talent. pela nossa honestidade. Prosper because we're honest. Só que Deus quer nos levar a um próximo nível. But God wants to take us to a next Deus quer level. levar a igreja a um próximo He wants nível. to take the church to a A next não level. nos mover segundo aquilo que estamos acostumados a To fazer, not be moved by what we're used to mas doing, nos mover segundo uma direção dos céus. but be moved by a direction from heaven. E as direções dos céus, elas nos desafiam ao desconhecido. And the direction from heaven challenges us E eu into quero the exatamente unknown. parar nesse próximo ponto aqui nesta manhã. And I want to stop in this next point. Porque o Senhor falou com Pedro assim: Pedro, Because the Lord said to Peter, Peter, desce porque tem 2 homens lá embaixo. go downstairs, there's 2 men E there. eu quero que você não duvide. And I don't want you to Eu quero que você hesitate. siga com eles. I want you to go with them. Porque foi eu que os enviei. Because I have sent them. Deixa eu começar a pregar agora. Let me start actually preaching. Deus disse assim: God said, eu fui que enviei esses I homens. sent these men. Sabe o que é interessante? You know what's interesting? É interessante porque os homens foram enviados por Cornélio. These men had been sent by Cornelius. Cornélio era um centurião. Cornelius, he was a general. O título centurião é como um homem que tem sob sua liderança 100 homens. He had about 100 men under his Então ele leadership. tinha muitas pessoas debaixo da sua Had autoridade. a lot of people under his authority. Então quando Deus visita Cornélio So when God visits e fala Cornelius, assim: manda chamar Pedro, he says, go and call eu Peter, tenho algo para fazer. because I have something to Cornélio do. chama 2 homens Cornelius calls 2 e fala men assim: olha, vocês vão no endereço tal and says, you're going to go to this e address vocês vão chamar Pedro. and you're going to call Peter. Então quem foi que enviou os homens? So who sent the men? Quem enviou os homens foi Cornélio. It was Cornelius. Mas não foi isso que Deus falou com Pedro. But that's not what God said to Deus Peter. falou assim com Pedro: God told Peter, siga esses homens, follow these men porque eu fui quem os because enviei. I have sent them. Sabe qual que é a atitude de Pedro? You know what's Peter's action? Os homens chegam para levar Pedro à casa de Cornélio. The men get there to bring Peter to Cornelius' Não era uma house. trajetória muito longa, It wasn't a long journey. mas a verdade é But the truth que is, Pedro, quando olha para esses homens, Peter, when he looks at these men, Pedro tem uma atitude he has an action que também me ensina a entender o que significa estar integrado, enraizado, enxertado no propósito de Deus. that teaches me what it is to be connected to God's Olha o que o purpose. texto diz no versículo 23. Look at what verse 23 says. Pedro, pois, convidando-os a entrar, Says, hospedou-os. Then Peter invited the men to be his guests. E no dia seguinte, The next day, levantou-se e partindo dali com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Peter went with them with some of the believers from Joppa. Eu sei que pode ser um detalhe para alguns, I know it could be just a detail for mas um some, detalhe que o Espírito Santo chamou a minha atenção. but a detail that the Holy Spirit A called Bíblia my diz attention. assim, The Bible says, Pedro Peter convidou eles invited them e os hospedou. to be his guests. Pedro Peter convidou invited them e os hospedou. to be his guests. Isso nos mostra It shows us que nós precisamos estar abertos e dispostos that we need to be open and willing a hospedar estranhos. to hosting strangers, Porém, estranhos que são enviados pelo Senhor. but strangers that are sent by the Lord. Você sabe quando nós estamos preocupados em cumprir apenas os nossos próprios planos? You know when we're worried about fulfilling only our own Como eu disse no plans, início da introdução, nós Like I ficamos said in no the beginning, controle da situação. we're in control of O things. que acontece What happens? é que nós sempre fechamos a porta para as pessoas que nós não conhecemos. We always close the door to people that we don't know. Nós sempre fechamos as portas para estranhos. We close the door to strangers. E eu não estou falando aqui de pessoas que oferecem risco e que você deve abrir a sua casa para todos. Não é isso. And I'm not talking about people that will offer you a risk and you should Eu open só your house to estou everyone. dizendo para você But I'm just que é telling you impossível fazermos parte de um propósito de Deus that it's impossible to be a part of God's sem purpose sair do conforto das pessoas que nós conhecemos, without leaving the comfort of the people that we know, sem sair do nosso círculo de amizade, without leaving our friend group, sem achar que nós vamos terminar o culto e vamos sempre falar com as mesmas pessoas, without thinking that service is going to be over and we're going to vamos talk to the sempre same nos people. relacionar com as mesmas We're going pessoas. to have relationships with the same Ou people.
ou or nos propor a nos relacionar com alguém que tem algo para nos oferecer. will have a relationship if someone has something to offer me. Eu não estou falando mal de ninguém, I'm not talking bad about mas se anyone. fôssemos seguir o conselho de pessoas que dizem que você só pode andar com aqueles que estão acima de você, But if we would follow the advice of people that say you could only walk with se people Jesus above you, seguisse esse conselho, nem na terra ele desceria. if Jesus followed that advice, he wouldn't even come to Então earth. você deve aprender com pessoas que têm para te ensinar, You should learn with people that have to mas teach. você deve servir a todos que precisam de uma mão But you should estendida. serve all that need a hand stretched in Nós their direction. precisamos estar abertos para receber estranhos. We need to be open to host Quando eu falo aqui strangers. estranhos, eu estou falando de pessoas que você não conhece. And when I say strangers, people that you don't Estou know, falando de pessoas que você não se relaciona. people that you don't have relationships Estou falando de with, pessoas que têm ideias diferentes da sua. people that have different ideas from yours. Não torcem para o mesmo time. They don't cheer for the same team. Não gostam da mesma comida. They don't like the same food. Não falam a mesma They língua. don't speak the same language. Mas sabe de uma coisa? But you know one Você thing? entendeu que eles foram enviados pelo You Senhor. understood that they were sent by the Lord. E existe um mistério escondido quando a Bíblia diz enviado por Deus. And there's a hidden mystery when the Bible says sent by Na the verdade, a Lord. palavra enviados por Deus, In reality, the word elas sent, significam, dentro de uma tradução muito comum, it means in a very traditional que elas são translation embaixadores de Deus. that they're ambassadors of God. O que significa ser um embaixador? What does it mean to be an ambassador? Alguém Someone que representa uma autoridade maior. that represents a greater authority. Então, um país, So a country, presidente desse país, president of that country, maior autoridade do executivo desse the país, greatest executive authority, não pode estar em todos os países. cannot be in every country. Então, o que ele faz? So what does he do? Ele estabelece embaixadas nos He países establishes e embassies ele in the envia um countries, embaixador para aquilo. and he sends E os embaixadores ambassadors. precisam ser preparados And ambassadors need to be para prepared representarem bem o seu país. to well represent their country, Conhecedores da Constituição do seu país. knowing of their own constitution, Conhecedores dos interesses do seu país. knowing of the interests Então, of their quando country. alguém trata com o embaixador, So when someone talks to an é ambassador, como se estivesse tratando com a autoridade daquele país, mesmo não estando presente. it's like they're talking to the authority of that country even though Uma they're not there. igreja A que church decide viver o propósito de Deus, That decides to live God's purpose. ela entende que os céus têm embaixadores. It understands that heaven has E ela está ambassadors. aberta para receber estranhos. And it's open to host Porque strangers. Deus pode ter confiado nas mãos de um estranho Because God may be trusted in a stranger's aquilo que hands. você tem orado tantos anos para What receber. you've been praying for years to receive. A Bíblia diz que no passado os nossos irmãos hospedaram anjos The Bible says that in the past our brothers hosted angels e não sabiam. and didn't know about it. Você já pensou nisso? Have you thought Estou about falando that? do Novo Testamento, tá, Talking gente? about the New Testament. Você já pensou Have you thought que às vezes alguém que para em um sinal that maybe someone that stops at a stoplight pede uma moeda para você? and asks some Já coins pensou for que you? pode ser um anjo do Senhor disfarçado de um Have you mendigo? thought that maybe they're an angel disguised as a Provando o meu e o homeless seu person coração, that's trying our hearts para saber se talvez $1 ou $2 ou o que tiver no nosso bolso ali, ou sei lá, um cartão de um café ou de um restaurante. to see if a gift card from a restaurant or a couple of dollars. Pastor, mas Deus pode usar qualquer um outro para cuidar desse mendigo. Pastor, God can use anyone else to take care of this Sei homeless que Deus person. pode, I know God mas quem can, sabe, como na vida de Abraão, but maybe just like in Abraham's Abraão life, estava em sua casa, Abraham was in his Abraão home. estava em sua tenda, He was in his e a Bíblia tent. diz que de repente Deus enviou 3 homens. The Bible says that God sent 3 men. 3 homens. 3 men. Depois Abraão vai saber que são 3 anjos, After Abraham mas a realized it's 3 expressão bíblica eram angels. 3 homens. But the Bible says 3 men. E um desses homens, One of que these estava no men meio, that was in the middle era o anjo do Senhor. was the angel of the Era uma Lord. manifestação de Jesus no Velho Was Testamento. a manifestation of Jesus in the E sabe o Old que Testament. acontece? You know what happens? Abraão hospeda eles. Abraham hosts Abraão them, serve uma comida. serves them food. São estranhos. They're strangers. Ele não conhecia, He didn't know them. ele não sabia o He nome, didn't know their names. mas de repente But suddenly, o Senhor está levando um segredo.
Jesus is taking a E esse secret. segredo que Deus está levando em forma de um anjo And this secret that God is taking in é form of an exatamente a angel promessa que Sara daria luz a um filho. is the promise that Sarah would bear a Alguém child. comigo nesta manhã? Anyone following me? Existe uma bênção em hospedar estranhos. There's a blessing in hosting Porque strangers. existem muitos estranhos que são estranhos para nós. Many strangers are strangers to Mas para us. Deus são enviados dos céus. But to God, they're sent by heaven. Enviados dos céus. Sent by heaven. Enviados dos céus. Sent by heaven. Nos propósitos do Senhor, e eu começo a concluir esta manhã, I want to finish up, and one of the purposes of é God ativar a nossa sensibilidade. is to activate our Ativar a sensitivity, nossa percepção. activate our Não olhe perception. para as pessoas Don't look at vendo people cifrão na cabeça delas. looking at a dollar sign on their Não olhe para heads. as pessoas Don't look at people apenas enxergando a marca de sua roupa just looking at the brand e from their fazendo um clothes julgamento se elas podem ou não se aproximar de você. and judging if they can or not come close Não to olhe you. para as pessoas Don't look at people somente pela sua profissão just because of their ou profession pelos seus interesses, or their interests. porque Deus pode estar enviando alguém a você God could be sending someone que to aos you seus olhos vai te dar muito trabalho, that in your eyes is going to give you a hard time. mas a recompensa But the quem vai reward, te dar é o Senhor. God is going to give it to you. Uma igreja enxertada no propósito de Deus A church connected to God's purpose não trata as pessoas de maneira diferente. doesn't treat people Não differently. faz acepção de pessoas. Doesn't pick and choose people. Não tem classes sociais distintas dentro desta igreja. There's no distinct social Uma classes in igreja this church. enxertada dentro do propósito de Deus A church that's connected to God's purpose. não tem um tratamento diferenciado para ninguém. There's no special treatment for Embora eu anyone. entendo Even though I que understand existem pessoas que já alcançaram uma visibilidade tão expressiva no meio da sociedade, there are people that have social visibility that's very dependendo large. do ambiente, elas podem atrair a atenção do culto. Depending on the atmosphere, they can attract E attention. não estou falando disso. I'm not talking Eu about estou that. falando de um posicionamento nosso em chegar na igreja. I'm talking about a positioning from us and getting to E church. porque lá fora eu sou servido por todos por aquilo que eu tenho. And because outside I'm served by everyone Eu because of achar what que I eu vou chegar have. aqui I think that I'm going to e a get minha here. condição financeira vai determinar a maneira como as pessoas vão me tratar. And my financial means will determine how people will treat me. Ou os meus diplomas e os meus certificados. Or my diplomas. Eu quero dizer para você de todo o meu coração, I want to tell you with all of my heart. se você pode colocar uma expectativa no seu coração sobre esta If igreja, you could put an expectation over this church in então your por heart, favor não espere ser um crente VIP aqui please dentro. don't expect to be a VIP Christian in Porque here. na verdade só existe um VIP aqui There's dentro, only one VIP in que é o here. nosso Senhor Jesus. That is Jesus. Todos nós que somos os demais, All of us, the rest, estamos aqui como servos. we're here as servants. Estamos aqui como filhos de Deus. We're here as children Estamos of God. aqui para nos relacionar uns com os outros. We're here to have relationships with each E other. embora tenhamos pessoas no nosso meio que não entendam essa And verdade, even though we have people that don't understand this, mas uma igreja a que church determina no seu coração, that determines in their eu heart, vou fazer parte do que Deus está construindo. I'll be a part of what God is Eu não building. vou olhar para as pessoas And I won't look at e people colocar diferenças nessas and put pessoas. differences Eu in vou them. olhar para essas I'll pessoas look at people e eu vou entender que eles podem ser enviados de Deus para mim. and I see that they could be sent by God for me. Você sabe que nós excluímos facilmente as pessoas. We easily exclude and cancel people. Facilmente nós excluímos, nós cancelamos, We nós easily cancel people. colocamos dificuldades para nos aproximar de We alguns. make it hard for us to come close to Principalmente people. quando nós achamos que essas pessoas carregam muitos problemas. Especially when we think these people have a lot of issues. E aí a gente consegue, de uma certa forma, se desvencilhar disso, And we let go from that and protegidos por uma narrativa de que cada um deve assumir os seus problemas e resolver suas questões. protected by a narrative that each should take care of their own problems. Eu entendo um pouco sobre understand essa a autorresponsabilidade. little bit about this Mas eu responsibility quero for dizer your para own. você uma coisa, But what I want to tell you que is todos nós, we all, independente da nossa capacidade de administrar os nossos problemas, doesn't matter our ability to manage our precisamos de issues. alguma ajuda de alguém. We need help from someone. Ninguém aqui é independente. No one here is independent. Ninguém aqui pode bater no peito e falar assim, eu não preciso de ninguém. No one here can say I don't need Eu não anyone. dependo de ninguém. I don't depend on Eu anyone. não presto contas a ninguém. I don't have to Eu be não with quero anyone. saber o que os homens...
Alguma coisa aconteceu no microfone. O microfone está contra a minha mensagem dessa manhã. Nenhum de nós podemos bater no peito e achar que nós não precisamos de ninguém. Nenhum de nós podemos querer achar que as pessoas que se aproximam, elas só devem trazer soluções. Nenhum de nós devemos olhar para ninguém com desprezo, achando que pelo fato dos nossos resultados, como Pedro, já falam por nós mesmos, ao ponto de estarmos em um patamar superior a todos. Então nós não precisamos de nos colocar à disposição de ninguém. Quero concluir esta manhã dizendo algo para você. Deus pode estar te provando, sem você saber. Deus pode estar usando uma pessoa que tem tentado falar com você, quem sabe pela rede social, que é um caminho talvez mais fácil. Deus pode estar usando uma pessoa que, quem sabe, por uma mensagem de telefone. Deus pode estar usando uma pessoa, quem sabe, lá no seu trabalho. Alguém que, quem sabe, quer falar contigo. Alguém que gostaria de ter um tempo com você. Alguém que talvez gostaria de um pouco da sua atenção. Maybe God is using someone that just needs a little bit of your attention, E você está muito busy. but you're way too E busy. você está muito ocupado. Your schedule is Deus full. pode estar usando God could be uma using pessoa, inclusive aqui dentro desta casa, someone maybe even in this que church queria ter um tempo com você. that would want to have some E time with você you, simplesmente está ocupado demais. and you're just too E busy. quem sabe, And maybe esta pessoa this person carrega uma resposta que você está orando há muito tempo carries an esperando. answer that you've been praying for a long time Quem waiting. sabe esta pessoa Maybe this person carrega uma chave de Deus carries a key from God para abrir algo na sua vida. to open something in your Que life certamente você vai olhar e vai dizer: Deus é muito fiel. that for sure you're going to look and say, God is so Pode ficar faithful. em pé comigo nessa tarde. Can we stand together? Pode orar nesse momento comigo. We're going to pray. Eu acredito de todo o meu coração I believe with all of my heart que uma igreja, that a para church, cumprir um propósito de Deus, to fulfill the purpose ela of God, precisa sair deste lugar de familiaridade. needs to leave this place of E familiarity. ela precisa encontrar desconhecidos pelo caminho. We need to find strangers along the way Na verdade, são enviados de Deus. that in reality are Para mim e sent para by sua God for our lives. Feche seus olhos comigo. Close your eyes with Nós me. vamos orar. We're going to pray. Depois que nós terminarmos essa oração, After we finish this eu vou prayer, pedir ao time de ministração que vem à frente. I'm going to ask our ministry team to come to the